no governo, né? Que é o principal agente que a gente utiliza dentro da construção de uma conclusão, porque é o principal responsável pelas como são problemas sociais, o governo ele acaba sendo grande responsável por boa parte das soluções que a gente pode imaginar quando a gente pensa, por exemplo, uma falta de educação, enfim. Só, o Lino já estava gravando, quer que repete essa introdução? Não, pode seguir, pode seguir. Então tá bom. Então, como eu estava falando, na aula passada a gente viu esses aspectos com relação aos GOMIFs, com relação à construção do projeto de intervenção, com relação à construção da ideia de finalizar uma redação. E aí hoje a gente vai dar sequência a esses agentes. Então, G é de governo, e aí nós falamos do poder legislativo, judiciário e o poder executivo, e também alguns ministérios que a gente pode citar para concluir aí o nosso projeto de intervenção. Outra solução, outro agente que pode ser utilizado são as ONGs. ONGs são instituições que não têm fins lucrativos e normalmente eles possuem uma área de atuação. Então, tem ONGs voltadas para meio ambiente, ONGs voltadas para processos educacionais, processos relacionados à saúde, a cuidado com o idoso, a cuidado com deficientes, enfim, há diversos tipos de ONGs que trabalham em frentes diferentes. Por isso, as ONGs são agentes que podem ser utilizados aí para complementar a sua proposta de intervenção. E elas não fazem parte do Estado, né? São sem fins lucrativos e também não têm uma ligação direta com o governo. Então, independente de quem esteja atuante, a ONG ela indifere disso, né? Ela atua ali como uma organização mesmo. Mas são responsáveis aí por diversos serviços sociais, diversas ações. Então, como a gente pode utilizar a ONG dentro da nossa proposta de intervenção? A ONG, né, as ONGs de modo geral, podem ser utilizadas como agente quando o nosso argumento ele está ali embasado pela falta de projetos ou pela falta de iniciativas que atuem sobre o problema. Então, se a gente vai pensar aí sobre um tema relacionado à gravidez na adolescência, a gente pode dizer que uma das soluções para resolver esse problema são palestras, são iniciativas educacionais também, voltadas aí para prevenção, para uso de preservativos, e aí a ONG ela pode estar associada a esse tipo de solução, né? Então, pense em ONG como uma organização que pode atuar complementando e auxiliando em projetos, promovendo campanhas de conscientização e prevenção, organizando oficinas e palestras. E as ONGs também podem doar e receber investimentos para aplicar melhor os objetivos ali, os trabalhos que ela desenvolve em prol da comunidade. Por isso que ele é um agente bem eficaz, apesar de não ser muito utilizado, a ONG ela pode sim ser um desses pilares aí da nossa conclusão. Dando sequência, um outro agente é a mídia. Geralmente, o agente mídia ele vai estar ligado, claro, a propostas, a temas, né, relacionadas à educação, mas também relacionado à tecnologia, relacionado à educação, muitas vezes, né, e a gente pode falar sobre iniciativas de divulgação de informação, de conteúdo em massa para o grande público, para pessoas com diferentes escolaridades, para ter acesso, né, dar acesso.
a diferentes públicos. E quando a gente fala de mídia, a gente não está falando só da televisão, apesar de ser um dos principais veículos, mas estamos falando também de revistas, de rádios, e da televisão, claro. Então, a mídia, ela é um meio de comunicação que pode ser utilizado e é utilizado para transmitir mensagens, para transmitir entretenimento, para transmitir também conhecimento. E aí ela alcança, como eu já havia dito, diferentes públicos, né? E aí, dependendo aí do meio de comunicação que você vai se delimitar, ele vai ter um público um pouco diferente, né? E quando a gente pensa na utilização da mídia na nossa proposta de intervenção, a gente tem que imaginar que a mídia ela é responsável pela promoção de informação e de campanhas educativas, além de ser um canal de comunicação entre o governo e a sociedade. Então, por isso que ele também é um agente eficaz. Ele tem essa comunicação direta com o público, com a sociedade, com a comunidade, não só aquela que é afetada diretamente pelo problema, que é o problema social apresentado pelo Enem, mas a sociedade de forma ampla. Aqueles que são contrários ou a favor, aqueles que já identificaram que aquele determinado tema é uma situação presente no Brasil, e para quem não a conhece, por exemplo, como as dificuldades na educação para surdo, passa a refletir ou questionar mais, debater mais, quando a mídia dá essa oportunidade, na verdade, de apresentar, de trazer um pouco a respeito dessa temática. A mídia ela exerce grande influência sobre o povo, sobre a comunidade. A mídia ela tem esse poder, às vezes, pode ser considerado de manipulação, mas é um poder de influenciar, de levar o telespectador, de levar a comunidade a refletir e a pensar sobre determinadas coisas. Por isso que a gente consegue utilizá-la como um agente. E aí, dando continuidade, um outro agente que pode ser utilizado, esse. Não é comum a gente ver aí nas redações do Enem e, enfim, de outros vestibulares, que é o indivíduo ou a iniciativa privada. A iniciativa privada ainda é mais comum a gente observar dentro de uma redação, principalmente quando está voltado para temas de tecnologia, porque a iniciativa privada uma iniciativa privada, ela pode dar essa iniciativa também de investir mais em determinado projeto, em determinada ONG. Tem uma dúvida aqui no chat, só um instante. Uma dúvida, tipo, eu sei que é babado você meio que deixar uma visão negativa sobre o governo na sua redação. Falar sobre ONGs e mídias, sobre algum assunto que o governo acha que tem um controle, ainda mais nesse governo atual. Não pode ser meio prejudicial na redação? Então, eu fico na dúvida de como incluir isso sem parecer que estou falando mal desse governo horrível. Quando a gente fala da redação do Enem, a gente tem muito cuidado porque é uma redação que é feita diretamente por um órgão do Estado e a gente não pode deixar uma impressão negativa. Então, o grande truque para poder utilizar a iniciativa privada, a mídia, ou até mesmo as ONGs, na conclusão, é utilizá-las, por exemplo, como complemento, né? Ele não fica com uma visão negativa, na verdade, porque tira um pouco a responsabilidade do governo de agir sobre determinado problema. Por isso que são agentes que são aceitos. Então, eu estou dizendo que a ONG ela pode ajudar a resolver o problema do racismo no Brasil. Eu estou tirando um pouco de foco o governo, dividindo a responsabilidade. Então, quando aparece dessa forma, como uma divisão de responsabilidade, tudo bem. Você não está dizendo que o governo ele é ineficiente, você só está dizendo que uma das formas de solucionar esse problema é se, por exemplo, as ONGs trabalharem também conjuntamente, por exemplo, com o Ministério da Educação, para práticas educativas, ou, enfim, a iniciativa privada investir em campanhas publicitárias junto à mídia para divulgação de informações.
Então, isso acaba não trazendo uma visão negativa, né? É só realmente uma divisão de responsabilidade. Você está tirando de foco o governo. E isso tem que ficar claro ali na sua proposta, né, de intervenção. Esse é um das soluções. Se você está falando sobre ONG, evite também citar o governo junto, se for de uma forma comparativa. Se for de uma forma complementar, não vejo problema nenhum em isso acontecer. E outra coisa também, aí falando mais do tema, pensando até mesmo no governo atual, ele não vai escolher um tema, ou pelo menos é o que a gente observou aí na última redação que teve sobre democratização do acesso ao cinema, e aí entre profissionais da área que discutem há muito tempo, né, não só nesse governo atual, mas em outros governos também, sobre a formulação do Enem, é que o governo ele não vai escolher um tema que podem agredir a sua própria imagem, né? A educação ela é um problema governamental, mas entra também na falta de profissionalismo, de repente, do professor, ou falta de instrução, entra N questões. Agora, problemas como redução da maioridade penal, LGBTQ, fobia, problemas que são conflituosos com a imagem que o governo passa, dificilmente vão ser abordados. Então, dificilmente você vai ver um tema que o governo tem uma opinião negativa em aspecto midiático virar um tema de redação. É muito difícil isso acontecer. Né? Não, na verdade, não costuma acontecer. Então, aí... Eita, desculpa. Aí já é difícil você trazer essa visão negativa, porque eles não vão abordar esses temas. E aí, voltando, então, para indivíduo, espero que tenha ficado claro, mas se não tiver, pode mandar no chat, tá? Sobre indivíduo e iniciativa privada, aqui, o indivíduo, ele é pouco quando a gente pensa num problema social. Apesar dele estar incluído aí nas listas de agente, se vocês pesquisarem, eu particularmente não recomendo você responsabilizar as próprias pessoas de maneira genérica sobre determinada situação, sobre determinado problema, né? Ela pode ser um agente no sentido de mobilizar outras pessoas a refletir sobre o tema. Ela pode divulgar informações dos seus próprios meios, de suas redes sociais sobre a temática. Ela pode agir, ter atitudes, ter comportamentos que sejam em prol da resolução do problema. Como assim? É de responsabilidade do indivíduo trabalhar para o autoconhecimento. Enfim, você percebe como fica um pouco genérico utilizar esse agente? Apesar dele ser teoricamente permitido, é difícil a gente pensar numa solução de um problema social a partir de uma unidade, né? A partir de a gente geralmente traz para um poder mais amplo, para algo mais coletivo. Mas já a iniciativa privada, que está dentro aí desse contexto, ela já é um agente um pouco mais eficaz e é um pouco mais fácil conseguir abordá-lo na proposta do que o indivíduo em si, porque ela pode trabalhar em parceria com os órgãos federais, órgãos do Estado, prefeitura, podem trabalhar investindo infraestrutura, pode trabalhar investindo no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de ações, juntamente com ONGs ou ações próprias, né? Que favorecem de uma forma ampla, de uma forma geral, a sociedade. E está ligado principalmente com investimentos. Então, quando a gente fala de iniciativa privada na nossa conclusão, a gente está imaginando aí que é essa iniciativa que vai trazer investimentos, que vai trabalhar em cima de recursos para fazer com que determinada ação seja viável. Um outro GOMIF, né, um outro agente que aparece aí de vez em quando é a família. A família,
é a mesma situação do indivíduo. Você precisa estruturar muito bem e deixar muito claro o que a família entra na sua proposta, para não ficar algo genérico e para não ficar algo de senso comum, não ficar algo sem fundamentação. Então, particularmente, como eu disse, mesma coisa do indivíduo. É complicado responsabilizar, deixar a responsabilidade na própria família. Família foi um agente, por exemplo, utilizado naquele Enem, que o tema estava voltado para a publicidade infantil, né, os problemas, enfim, a publicidade infantil no Brasil, que era a utilização da imagem da criança ali para vender produtos, principalmente para crianças, né, para o público infantil. E esse agente foi muito utilizado no sentido de que a família precisa ter o discernimento, ter a consciência de que é importante ter uma conversa, um diálogo aberto com os filhos, trabalhar juntamente com a escola para a educação, cobrar da mídia, enfim, nesse sentido. Mesmo assim, ela é um pouco mais genérica, assim como o indivíduo, fica difícil delimitar e conseguir discorrer, né, sobre isso, com todos aqueles tópicos que a gente já havia comentado sobre a conclusão. Mas, se porventura a família couber dentro do seu tema, dentro da sua proposta, nos argumentos que você está utilizando, ela é um agente possível se estiver ligado aí à formação étnica, educacional e emocional do indivíduo. O próximo GOMIF é escola. Aqui, escola em modo geral mesmo. Então, deixar a solução dos problemas de responsabilidade da educação. E aí, a escola, ela entra muitas vezes como um complemento. Geralmente, é utilizado como agente principal, quando a gente fala aí de educação, o próprio governo, o governo federal, enfim, o Ministério da Educação, mas é sempre em parceria, sempre trabalhando com as escolas, né? Porque a escola ela pode propor palestras, oficinas educativas, criação e manutenção de disciplinas, reformulação aí da grade curricular, aprimoramento de conteúdo, tem o fundamento, né, de conscientização, de reflexão, de processo de construção de formação de cidadãos ali dentro da instituição escolar. A escola, o professor é a ligação direta entre indivíduo e sociedade. É a partir da escola que começa-se a pensar e refletir sobre temáticas sociais, né? Nesse momento aí da inserção na escola, é um momento que o indivíduo sai de sua família e começa a conviver mais em sociedade, além daquele núcleo que ela faz parte. Então, é um momento de divisão do processo aí de formação humana. Então, a escola, ela está diretamente ligada a muitos problemas sociais. Muitos problemas sociais podem ser solucionados ou amenizados aí por meio da educação, por meio das escolas se engajarem e pensarem em projetos próprios, autorais, que ajam diretamente sobre a reflexão do estudante e agindo diretamente sobre a reflexão do estudante, começa-se a mudar a reflexão da sociedade, porque o aluno que sai da escola vai se tornar adulto e é ele que vai compor a sociedade e vai ensinar para os seus filhos o que ele aprendeu, enfim. É uma passagem de geração em geração e a escola está aí dentro desse processo. E aí, o outro GOMIF é a sociedade. Como eu já disse também na aula passada, sociedade de modo geral fica genérico também. Então, se for utilizar esse grupo, é importante que ele sirva como um complemento da sua conclusão, da sua proposta de intervenção. A sociedade agir em conjunto com algo, agir em conjunto com o governo, agir em conjunto com a iniciativa privada, agir em conjunto com a escola. Ele serve muitas vezes como um segundo agente aí para as propostas, né? Porque a sociedade ela tem um importante papel de mobilização. Nós, indivíduos, formamos a sociedade. E aí, como sociedade, precisamos rever certos conceitos, rever certos problemas. Então, aqui no texto eu coloquei, né, mais ou menos isso.
tem a pressão popular para que iniciativas de intervenção social sejam tomadas, né? Então a sociedade em si deve cobrar o governo para que práticas sejam tomadas, e aí é dentro desse aspecto que geralmente é utilizado esse GOMIF. Fala também das manifestações, ou a gente pode criar por meio de espaços de discussão, de conscientização dos cidadãos, projetos de voluntariado, enfim, e é isso. Eu trouxe mais um exemplo, que esse daqui também é de uma redação, estilo Enem. Vou ler então o trecho que eu separei, é um parágrafo de conclusão mesmo. Então vamos lá. Torna-se evidente, portanto, que a violência contra a mulher ainda é grande no Brasil. Para que isso mude, o governo deve aumentar a pena para qualquer tipo de violência, tornando esse crime inafiançável. Ademais, a sociedade civil precisa pressionar o legislativo para aprovação da lei, que equipara os salários entre os sexos, por meio de petições, abaixo-assinados e manifestações. Afinal, todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição. Nesse trecho, a gente percebe que ele parte de dois princípios. Um é de ação do governo em relação ao aumento da pena, então a criação e a rigorosidade penal, e também a sociedade civil se vê como um agente que é importante para pressionar, para fazer com que a legislação que faça com que as medidas saiam do papel e entrem aí para o âmbito nacional, para que seja efetivado, para que exista aí, como mencionou no texto, a equiparação de salários, por exemplo. Então, nesse texto, a gente vê que o estudante ele consegue trazer elementos são importantes. Aqui não dá para perceber porque o texto não está na íntegra, mas ele tem uma retomada da sua tese, ele possui um agente bem delimitado, ele tem um meio, ele tem uns recursos, então como que vai ser feito também, ele tem um detalhamento, e por isso que foi uma redação aí que teve uma pontuação bem bacana. E aí, em relação aos GOMIFs, é só esse o conteúdo. Ele é um pouquinho extenso, eu vou disponibilizar para vocês os slides, agora que a gente terminou esse conjunto de slides, tá? Esse conjunto de conteúdo. Vou até parar aqui a apresentação. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat, por e-mail, WhatsApp, enfim. Fiquem à vontade. Vou aproveitar esse momento também para mencionar que em relação a Enem, o conteúdo ele está aí quase no fim, no sentido de que a gente vai trabalhar nas próximas aulas com outros vestibulares também. Aqui o foco tem sido bastante o Enem, e a gente não vai deixar de trabalhar com ele. Eu vou passar propostas de redação estilo Enem ainda. A gente vai continuar trabalhando, porém, a partir das próximas aulas, a gente vai conseguir adentrar em outros estilos de redação. Unicamp, FUVEST, VUNESP, enfim, para vocês também conhecerem as diferenças e saber como é a construção dessas outras redações. Mas trabalharemos ainda com o Enem. Então, na próxima aula, eu vou trazer um pouco dos erros que são comuns, principalmente na redação do Enem, mas que também ocorrem nas demais redações. Aí entra até a Unicamp, que possui um estilo diferenciado das demais, né, que eles não seguem o mesmo tipo textual, o mesmo gênero textual, que é o dissertativo argumentativo, mas também cabe à Unicamp. Esses erros eles estão relacionados a alguns aspectos de gramática, alguns aspectos de acentuação, de pontuação, de ortografia e de significado de certos termos, né? Então, a diferença do aonde para o onde, qual que é a diferença, quando eu posso utilizar um, quando eu posso utilizar o outro, para que evite-se perdas de ponto por conta desses errinhos, que aí no final, na somativa, acaba prejudicando bastante a sua nota final, principalmente na competência de número 1, que é a mais afetada, que está ali acerca dos aspectos gramaticais, aspectos da gramática, do léxico, né, que é da escrita
enfim, do uso de conectivos. E aí a gente vai abordar um pouco sobre isso para depois se aprofundar nos demais vestibulares. E aí, eu vou colocar agora uma outra apresentação para vocês, que é sobre eixos temáticos, tá? Eu vou colocar a apresentação primeiro e eu já explico o que são esses eixos. Importante, esse material sobre eixos temáticos, ele também é extenso, mas é porque ele vai servir, na verdade, como um guia que vocês podem consultar quando forem preparar uma redação, não só as que eu peço, mas quando vocês praticarem redação de forma geral. Deixa eu só esperar o slide entrar. Já está carregando. Foi. Vocês estão vendo? Dá para... Parece que está mostrando já, né? Bom, o que são os eixos temáticos? Como o nome diz, ele está relacionado, ele está ligado diretamente com o tema. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre redação coringa, a gente falou sobre a estrutura do texto, e a gente falou também que é muito difícil adivinhar qual é o tema da redação. Qual vai ser a redação da vez, o que vai ser pedido nesse ano. Porque há infinitas possibilidades. Apesar da gente saber que no governo atual dificilmente vai cair uma redação voltada para cuidados com o indígena, por exemplo, cuidados com a comunidade LGBT. Mas mesmo assim a gente não pode descartar nenhuma possibilidade e nem dizer com certeza que vai caminhar para certa perspectiva, para certo caminho, para certo rumo. Por isso que quando a gente estuda a redação, a gente procura construir repertórios dentro de eixos temáticos, que são conteúdos maiores de temas de forma mais geral, de uma forma não tão específica, não tão delimitada, para que isso sirva como um repertório a ser utilizado na sua redação. Como assim? Então, os temas, eles são inseridos em algum eixo temático que se constitui de uma grande área de abordagem, que é o que está dizendo aí no texto, que o assunto específico está sendo solicitado está inserido. Então, conhecer os eixos é importante para entender e utilizar, como utilizar os diversos repertórios que a gente possui, os repertórios de mundo, repertórios de citação, repertórios de produções midiáticas, como séries, como filmes, como livros, enfim. Saber como utilizar e separar isso. Então, na última redação, que estava falando sobre democratização do cinema, é o tema específico, esse é o título, esse é o meu objeto de trabalho, esse é o foco que eu tenho para a minha redação. E aí o assunto maior, né, dessa democratização, esse eixo, ele está dentro de cultura e comportamento. Então, as dificuldades de educação para surdos no Brasil. Está falando do quê? Da educação para o surdo. As dificuldades que se tem hoje no Brasil para ter uma educação de qualidade para o público surdo. Esse é o meu tema, é o meu foco, o meu assunto, o meu gênero amplo, o meu eixo é a educação. E aí é aí que entra, na verdade, o repertório coringa que a gente tem. Então, se eu sei que a minha redação ela está pedindo para mim dissertar sobre um tema que está voltado para educação, eu sei que dentro dos repertórios que eu tenho de educação, eu posso inserir nesse texto. Como assim? Né? Vamos pensar no Paulo Freire. Ele tem uma citação específica e essa citação ela discorre acerca da educação de modo geral, dizendo que a educação é uma ação política. Isso tem a ver diretamente com a educação do surdo? Não. Especificamente,
ele não falou do surdo, ele não falou das dificuldades para educar um surdo, ele não falou quais são os problemas, quais são as metodologias, quais são as formas e dificuldades da educação de qualidade para um surdo. Então, ele não está dentro do tema que o Enem me propôs. Mas, por ele estar dentro do eixo temático educação, eu consigo utilizá-lo como um argumento, como um complemento do que eu estou dizendo. Por quê? Porque ele está dentro da mesma linha, da mesma lógica de raciocínio. E a mesma coisa serve para os demais eixos de comunicação. Então, eu tenho um tema específico que fala sobre a importância do Sistema Único de Saúde no Brasil. Né? A importância, a democratização, o atendimento que o SUS fornece a pessoas com baixa renda, por exemplo. E aí, muitas vezes, você não vai ter um repertório específico sobre o SUS. Então, você utiliza o do eixo maior, que é do eixo da saúde. Às vezes é uma citação da Organização Mundial de Saúde, às vezes é algo legislativo. Enfim, às vezes é uma situação de calamidade pública, uma alusão histórica em que houve determinada crise de saúde pública, né, não só no Brasil como no mundo. Então, apesar de não ser no tema específico, eu consigo utilizar isso como referenciação, como contexto, como complemento da argumentação do meu texto. E aí, tem 9 grupos principais de eixos temáticos, que são, na verdade, esses eixos que eu coloquei aqui, são os que mais aparecem como temáticas do Enem. O que eu recomendo é que vocês utilizem um caderno, pode ser um caderno velho, faz uma tabela, ou escreve no começo, eixos temáticos, aí você coloca eixo da educação. E aí você coloca ali, anota sempre que você lembrar de um repertório que você possui que está relacionado à educação, que está relacionado à saúde, que está relacionado ao meio ambiente. E aí você vai segmentando, separando os repertórios que você tem desses eixos, porque isso te ajuda a organizar. Então, eu sei que eu não tenho muita consciência, eu não tenho muito repertório sobre cidadania e espaço urbano. Então, eu vou estudar um pouco mais, porque eu sei que essa é a minha dificuldade, eu não vou ter tanto repertório quando chegar, caso caia um assunto que esteja dentro dessa temática. Então, tá vendo? Você não está se preparando para algo muito específico, você está se preparando de uma forma mais ampla, mesmo assim você consegue direcionar o seu olhar, a sua visão para determinados campos, para determinadas caixinhas, e aí você consegue utilizar isso na sua redação. E aí, quando a gente se depara com o tema, quando a gente faz aquele processo de brainstorm, de anotar tudo que a gente pensa, tudo que a gente vem à cabeça, vai vir com maior facilidade se a gente tem esse preparo, esse Então, se eu sei que a minha redação é sobre meio ambiente, todos os temas, né, as citações que estão relacionadas a esse grande eixo, possivelmente eu vou conseguir utilizar. Agora, determinar outros eixos, aí eu vou ter que repensar um pouco mais se essa citação que eu recordo, que eu lembro, se essa alusão realmente vai fazer sentido com o que eu estou dizendo, com a proposta. Né? Então, quando a citação que a gente recorda vem de um eixo diferente do que o tema está inserido, aí a gente precisa ter um cuidado maior se essa citação é realmente pertinente. Então, quais são esses 9 eixos? Minorias sociais, grupos fragilizados e violência, o eixo da educação, o eixo da saúde, do meio ambiente, cidadania e espaço urbano. Saiu o slide, tá? Mas vou continuar aqui. Cultura e comportamento, tecnologia e inovação, empreendedorismo e economia. E o último eixo é infância e juventude. Vou pedir só um instante para vocês, só para conseguir colocar novamente o PPT, o slide. Mas, enfim, esses 9 são os principais eixos que a gente vê com relação à temática da redação do Enem. E aí,
como eu estava mencionando, esse conteúdo que eu preparei, ele, na verdade, é para agir mais como um guia mesmo, como um recurso para ser utilizado como consulta aí na preparação do Enem, da redação, preparação da sua conclusão. Eu vou disponibilizar hoje o material que a gente trabalhou nessa e na última aula, que é relacionado aos GOMIFs, relacionado à proposta de intervenção, e só não vou disponibilizar ainda o conteúdo completo que eu estou utilizando agora sobre os eixos temáticos, porque a gente vai finalizar esse conteúdo na próxima aula, tá? Mas aí eu já deixo para vocês também lá como guia, ele vai estar em forma de PDF também. Se preferirem, eu posso mandar um textinho. Eu deixei inserido nos slides algumas indicações de repertório para vocês. Então, são indicações de filme, indicação de série, de música. Eu deixei uma indicação para cada. Então, tem uma indicação de música, tem uma indicação de série, tem uma indicação de documentário, uma indicação de filme, para alguns dos eixos que não está trabalhado com tanta profundidade. Tem outros que eu consegui colocar um pouco mais de elementos. E aí, esse que eu consegui colocar um pouco mais de elementos não está com a listinha de indicações. Eu vou disponibilizar depois uma lista geral de indicações para todos os eixos temáticos. Tem aí 4 a 5 relacionados a alguns temas que a gente não encontra tanta citação, tanta alusão histórica, que não está trabalhado com tanta profundidade nos slides, mas aí tem esses recursos, filmes, séries, músicas, que a gente consegue utilizar na redação, e podem ficar despreocupados. As séries, por exemplo, que eu coloquei, você não precisa assistir a série completa. Os episódios têm assuntos específicos, e aí você pode assistir apenas os episódios que são voltados aí para o assunto que eu deixei delimitado, porque aí você não precisa assistir a série toda, não vai prejudicar em nada o entendimento, tá? Só um instante que eu tô tentando conectar, porque caiu a internet. Eu tô usando os dados móveis do celular, mas aí a apresentação, como tá no computador, eu ainda não consegui conectar para apresentar para vocês. Mas, de forma geral, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às redações, às propostas que eu já passei, ou em relação às aulas que a gente vem tendo, podem deixar lá no Google Sala de Aula, mandar para mim através das áreas de comunicação, e-mail, WhatsApp, no próprio Sala de Aula mesmo, não tem problema, que eu respondo. Tem bastante gente que não entregou as 2 propostas de redação, então se tiverem alguma dúvida de como fazer a proposta, tiver dúvidas com relação ao repertório, tiver com problemas para entrega da redação, dificuldades, peço que me comunique para a gente buscar uma maneira de fazer isso dar certo também, de vocês se prepararem, tá? E aí, em relação a tema, essa aula eu não vou deixar agora um tema para vocês, vou deixar no Google Sala de Aula, ao decorrer da semana, uma proposta. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar os textos motivadores, uma base para vocês terem ciência do que eu estou falando. A ideia também é deixar um conteúdo em vídeo para vocês verem, né, do YouTube, enfim, um repertório para vocês utilizarem, além dos textos motivadores, tá? E nas próximas aulas eu vou tentar aí unir o que vocês estão vendo na aula de atualidades com o que a gente está vendo aqui também em redação, com relação à temática de proposta mesmo. Só mais um instante, tá? E aí, como eu estava dizendo, qualquer dúvida eu me coloco à disposição. Dentro desses eixos temáticos, é um assunto
que apesar de ser um material extenso, aqui são um pouco mais de 30 slides, são slides de repertório mesmo. Então, tem, por exemplo, citações, tem alusões, pensamentos, filosofias, que podem ser utilizados já com uma descrição, já com um contexto, para ficar mais fácil a utilização. Então, aí falando sobre o repertório, né? A primeira divisão aí das minorias sociais, eu deixei uma pequena citação do George Berkeley, ele que é ser percebido. Ele é um bispo, ele é filósofo e cientista, ele é da Irlanda, e ele defendeu, no caso, desculpa, a ideia de que, só um instante, de que nada existe isoladamente no mundo, de que tudo ele tem um contexto, que a gente vive em sociedade, e que nada existe isolado da percepção do coletivo, da percepção quanto pessoa, quanto indivíduo. E como ele era bispo também, se vocês pesquisarem, vai ter bastante coisa aí também voltada para a religião, para a religião cristã, né, que é a que ele estava ali inserido. Então vai ter aí também pensamentos, além de científicos, né, filosóficos, pensamentos religiosos aí inseridos nesse contexto. E refletindo um pouco sobre essa frase, só complementando, ele pensava que, ele dizia, na verdade, que perante Deus tudo é possível e a existência palpável das coisas, em relação à existência palpável das coisas, e em determinado momento, dentro de seus trabalhos, ele delimita aí na sua linha de raciocínio que ser é ser percebido. E quando a gente está falando aí de causas de problemas sociais, dentro desse eixo, por exemplo, que é de minorias, que são grupos fragilizados, que está aí dentro do aspecto da violência, do aspecto da intolerância, de aspectos da falta de empatia com o outro, da ignorância, muitas vezes, de não saber a respeito, o grande trunfo aí é a reflexão, é a prática educacional, é a prática reflexiva de que esses grupos, essas pessoas, elas precisam se sentir inseridas na sociedade, precisam se sentir presentes dentro de um contexto, se sentir úteis, se sentirem parte de um todo, não ser excluídas, né? Apesar de existirem diferenças, que cada um tem o seu espaço e consegue um lugar sobre o sol, né, de maneira abstrata. Então, ser é ser percebido. E como a gente pode trabalhar essa citação dentro da nossa redação? Perante o argumento de que, se a gente não ouviu falar sobre determinado grupo ou problema de determinado grupo, é porque ele não está presente na nossa realidade, ele não está presente no nosso meio, no meio que a gente convive. E só daí ele já é um problema, porque esse grupo não está inserido nas minhas práticas de reflexão, ele não está inserido no meu cotidiano. Aí entra, por exemplo, a redação que teve o tema de educação para surdos, né? Onde estão os surdos? Eles estão ao meu redor, mas eles não são percebidos, né? Então, qual é a minha atitude perante essa questão? Qual é o meu posicionamento perante o grupo social? Qual é meu posicionamento perante uma prática machista, uma prática de intolerância religiosa? Como eu me porto perante essa ocorrência, né? Então, esse argumento, ele é utilizado nesse contexto. No contexto de que, para tratar um problema social, é importante que a gente se insira
dentro desse problema, que a gente reflita sobre esse problema e que ele deixe de ser apenas um aspecto isolado que está fora do meu campo de visão, que está fora da minha realidade, fora do meu grupo, fora da comunidade em que eu convivo. Eu tenho que entender que ele está dentro, que ele faz parte da minha comunidade e que se eu não observo, se ele não está presente, é aí que mora o problema, né? Então, essa citação serve de forma bem ampla para esse tipo de argumentação. Dar foco, dar visibilidade aos grupos, né? E aí isso vai entrar em aspectos políticos, em aspectos educacionais, em aspectos sociais. De que maneira, né? Vamos pensar aí no surdo, que foi uma das redações mais recentes. Os surdos estão tendo acesso à educação universitária, estão tendo acesso ao ensino profissionalizante, eles estão tendo acesso às vagas de emprego, né? O idoso, como é a vida do idoso hoje? Ele tem programas sociais que ajudem na sua renda, possuem lazer, né? Eles são respeitados. Os deficientes, né? Vamos pensar nos deficientes motores, por exemplo, que tem uma dificuldade de locomoção, ou nos cadeirantes, né? A minha comunidade, a minha cidade, o meu estado, né? Vamos pensar na cidade, que é mais fácil da gente trazer isso para nossa redação. Ela tem uma estrutura, infraestrutura para atender essa pessoa. Pense nas ruas, né? Um cadeirante, ele tem facilidade? Talvez no centro ele tenha mais. Na zona leste de São Paulo, na zona sul, na zona oeste, ele tem essa mesma facilidade? Numa zona mais desenvolvida economicamente, como é numa zona menos desenvolvida, né? Então é pensar nesses aspectos e aí que ele entra como um argumento, ele entra como complemento. E aí dentro desse eixo grande, a gente vai trabalha com os problemas relacionados à gordofobia, LGBTQ-fobia, racismo, machismo, grupos como idosos, como deficientes, como indígenas, como negros, como mulheres, como a comunidade LGBT, enfim, problemas relacionados à pedofilia, problemas relacionados à intolerância, problemas relacionados à inclusão social, né? Na verdade, não um problema, mas práticas de inclusão, práticas de integração, práticas de acesso e permanência de qualidade, seja na educação, seja no trabalho de determinado grupo. Então, esse grande eixo pode se dividir em temas que aí vão se delimitar de uma forma mais específica. E aí, geralmente, é focado nesse aspecto geral que eu mencionei agora, tá? E aí, só para fazer uma introdução, uma das teorias que eu deixei aí nesse material é a teoria da carnavalização, do Mikhail Bakhtin. Ele é um linguista muito, muito utilizado, muito estudado no campo das letras, também é visto no campo da pedagogia, das licenciaturas, de modo geral, principalmente na área das letras, tá? E ele também foi um filósofo russo. E essa teoria dele, ela está acerca da transformação de um objeto em algo cômico. Então, professor, como isso pode se encaixar de alguma forma com um tema voltado a um grupo social? Porque essa teoria também diz que quando essa transformação, ela está aplicada à minoria, ela faz com que essa minoria seja humilhada. E isso não está tão distante da nossa comunidade, da nossa sociedade. Pensa no Brasil hoje. Quais minorias que vocês pensarem, qualquer uma, que não são alvos de piada? Pensem nas piadas que vocês conhecem sobre imigrantes. Pensem em piadas sobre gays. Pensem em piadas sobre negros. Geralmente são de cunho extremamente
primeiro, delimitado de uma única visão e preconceituosos. Isso, assim, de uma forma genérica. É lógico que há casos e casos, depende do contexto, da piada, nem todo humorista se faz disso. E aqui eu não estou falando da piada em si, de humor feito por um humorista em um determinado contexto. Dentro da sociedade mesmo, né? Como esses grupos são encarados. Muitas vezes são encarados como piada. E aí você pode utilizar a teoria da carnavalização. Então, pensando, por exemplo, no tema de, sei lá, racismo, a gente poderia argumentar que hoje no Brasil ocorre muito um processo de desvalorização das causas das lutas raciais com o argumento, aí você pode discorrer sobre a questão do racismo inverso, que tantas vezes aí se tornou polêmico, e utilizar a teoria da carnavalização para elucidar que é visto muitas vezes a luta negra, a luta racial como uma chacota, às vezes, no meio político, né? No meio político a gente não pode dizer, mas a gente sabe que isso acontece, mas dentro da própria comunidade, que não leva a sério as causas, que não leva a sério as movimentações, às vezes, né? Por vezes a gente viu isso acontecer. Hoje já é tratado com maior seriedade, mas vira e mexe a gente vê um comentário que não é legal, um vídeo, determinado influencer dizendo algo que não é legal a respeito de uma manifestação, a respeito de determinada luta. Então essa teoria da carnavalização, ela serve nesse contexto, de quando a gente está tratando de um tema, que enfoca em grupos minoritários, que foca em grupos que não são tão valorizados na sociedade, que são vistos ou como incapazes, ou como inferiores, ou por serem diferentes, são vistos com maior preconceito, com maior resguardo. A gente consegue utilizar essa teoria para elucidar o preconceito, para elucidar a falta de levar a sério as lutas dessa comunidade, as lutas desse grupo, né? Então, os indígenas levantam as suas pautas com relação à permanência na terra que era de delimitação deles, e aí isso vira piada ou não é discutido com seriedade, seja onde for, né? E isso acontece. Então, isso pode ser um argumento plausível para sua redação, tá? Peço desculpa não conseguir conectar novamente para colocar os slides. Vou deixar lá todo o conteúdo para vocês. Como estava falando, esse é um conteúdo um pouco mais extenso, mas é porque ele é para servir como um guia de repertório para vocês utilizarem, pesquisarem a respeito. Já vem com uma breve descrição, então vocês conseguem utilizar sem se adentrar tanto dos temas, mas se tiverem curiosidade de dar uma pesquisada, vocês vão conseguir formular aí argumentos próprios eficientes para as redações, tá bom? A aula de hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão em relação às aulas, em relação ao conteúdo ou o método que eu utilizo, podem deixar no Google Sala de Aula, mandar o WhatsApp, e-mail, que eu estou sempre aberto à comunicação, tá? Que as aulas são feitas, pensadas para vocês, para que te ajudem lá no momento da redação. Obrigado mais uma vez. Tenham um bom intervalo. Não se esqueçam que daqui a pouco tem mais uma aula incrível. Então, até a próxima aula, tá? E é isso. Obrigado. Obrigado, Lin, inclusive, pela gravação.